Seja muito bem-vindo ao canal da nossa comunidade Fanuel. Este é o programa Rosto de Deus, que tem por objetivo tornar conhecidas as riquezas e as graças do nosso carisma, que é ver e fazer ver a face de Cristo. Eu sou César, consagrado nessa vocação, e tenho a imensa alegria de estar aqui com você hoje e nos próximos 3 programas para juntos adentrarmos num aspecto determinante do nosso carisma, que é o contato diário e orante com as Sagradas Escrituras. Nós vamos aprender passo a passo como nos relacionar com a Palavra de Deus do jeito certo, do jeito católico, e como dar os passos para nos tornar pessoas de oração iluminadas por meio das Sagradas Escrituras, que é a Palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. No programa de hoje eu quero apresentar uma pessoa muito importante na história da salvação, na qual a palavra de Deus entrou e fez morada. E através do testemunho e através do exemplo, dos gestos desta pessoa, até hoje a igreja, eu e você, somos imensamente edificados e abençoados. E eu gostaria de começar a falar daquilo que a palavra de Deus fez na vida dessa pessoa, a partir de um texto do Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículos 27 e 28. E aproveito para convidá-lo a tomar a sua Bíblia, a Bíblia mesmo, não aplicativo de celular, a Bíblia de papel, essa que você tem na sua casa. Se quiser também pegar uma caneta, quem sabe um papel para anotação, porque nós veremos alguns textos ao longo da meditação que vão te levar ao entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Nesse texto de modo muito particular, de Lucas capítulo 11, versículo 27, Jesus está no meio de uma pregação e uma mulher na multidão, admirada, encantada com o que ele havia feito, a expulsão de um demônio e com aquilo que ele estava pregando, ensinando, ela o interrompeu dizendo: "Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram." Aquela mulher deve ter pensado: ai, se eu tivesse um filho assim. Ai, se eu tivesse um neto assim. O desejo dela de conhecer mais e melhor a Jesus e quem sabe a mãe dele, porque se ele é tão bom assim, que dirá a sua mãe, né? Se o fruto é tão bom é porque a árvore certamente é boa. E essa mulher, na sua simplicidade, ela fala uma grande verdade. Ela fala que o ventre que trouxe nosso Senhor Jesus Cristo é bem-aventurado. De fato, Maria é a bem-aventurada porque creu na palavra do Senhor. Lucas 1,45. E ela mesma repetiu isso no seu cântico magnífico. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada porque o poderoso fez em mim maravilhas. Mas essa maravilha que o poderoso fez em Maria não foi o privilégio de torná-la sua mãe, mãe de Deus, mãe do Filho de Deus. Porque se fosse assim, a bem-aventurança seria um privilégio exclusivo dela. Só uma entre todas as mulheres teve essa graça. Ninguém antes dela e ninguém depois dela. E na verdade a bem-aventurança, a felicidade plena, a vida com Deus, a santidade é a vontade de Deus para todos nós. É vontade de Deus para mim, é vontade de Deus para você. Tanto que as bem-aventuranças são o centro da pregação de Jesus no Evangelho. Aqui em Lucas 6, 20 a 22, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 1 ao 10, o coração da pregação de Jesus é a apresentação dessas bem-aventuranças. Ora, se Deus quer que todos sejam santos, que todos sejam felizes, não seria justo que apenas uma criatura, uma mulher, tocasse, vivesse essa bem-aventurança, gerando no seu corpo o Filho de Deus. Então é por isso que Jesus faz uma réplica à palavra da mulher, dizendo no versículo 28, antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Com isso, Jesus não está diminuindo a bem-aventurança de sua mãe, mas ele está dizendo aquilo que Santo Agostinho afirmou, que Maria não é bem-aventurada porque gerou na sua carne, mas é porque antes de gerar na carne, ela gerou a Cristo no seu coração. Ela o acolheu pela fé, ela creu, ela disse sim pela fé. E isso faz dela a grande bem-aventurada. A sua fé, repito, Lucas 1,
45. Agora vamos voltar um pouquinho no Evangelho de São Lucas, ao capítulo 8, no versículo 15, dentro da parábola do semeador, que você sabe são 4 tipos de terrenos que recebem a palavra: a beira do caminho, o solo pedregoso, o solo espinhoso e a terra boa. E na terra boa, ou na terra fértil, o que Jesus diz? Que aqui caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Perceba que não basta ouvir ou ler a palavra. É preciso recebê-la com o coração reto e bom. Não somente ouvir, mas reter, conservar essa palavra. E aí, pela perseverança, dar frutos. Então, esse discípulo é a terra boa. É interessante que Jesus diz na sequência: ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da cama, mas a põe no castiçal para iluminar todos os que entram. Então, quando uma pessoa, um discípulo, vive a palavra, acolhendo-a na terra boa do seu coração, inevitavelmente essa palavra vai transbordar, ela vai dar frutos, ela vai produzir graça, vida, luz, ela vai irradiar, ela vai iluminar. E aí esse discípulo se torna esse referencial, esse modelo, colocado na casa. Essa casa é a igreja de Deus. Para quê? Para iluminar, para ser exemplo, para ser modelo, para ser referência para todos que estão na casa. E é justamente com essa característica que Jesus colocou em Lucas 11, em Lucas 8, que faz a vontade de Deus e é santo aquele que ouve a palavra e a pratica, ou que acolhe no coração bom, retém essa palavra e dá fruto pela perseverança. É com essas características que nós vamos olhar agora para a pessoa da doce Virgem Maria, que de modo assim exemplar, de modo perfeito, vivenciou tudo isso que nosso Senhor falou a respeito do caminho para uma vida santa, para uma vida reta, segundo a vontade de Deus. Agora no capítulo 2 de Lucas, voltando mais um pouquinho, nós encontramos no versículo 19 a seguinte expressão: Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Que palavras? As palavras que os pastores estavam falando a respeito do seu filho. E aqui no versículo 51 do mesmo capítulo, nós encontramos o seguinte: que sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Que coisas? As palavras que ele, Jesus, aqui já adolescente, com 12 anos, acabava de dizer a ela e a José no templo, quando eles se desencontraram por um período. Jesus disse para eles: vocês estavam me procurando por quê? Não sabias que eu devo ocupar-me das coisas do meu Pai? E o versículo 50 é muito realista e diz assim: eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Então, diante da palavra dos pastores, Maria guardou aquilo, conservou aquilo e pôs-se a pensar. 12 anos depois, diante da palavra do seu filho, sem entender de pronto o que ele quis dizer, ela guardou aquelas coisas no seu coração. E aqui no capítulo 1 de Lucas, voltando mais uma vez, lá no versículo 28 e no versículo 29, nós lemos o seguinte: que quando o arcanjo foi enviado por Deus para anunciar que ela seria a mãe do Salvador, ele lhe disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E diante dessa palavra do anjo, esse anúncio do anjo, Maria perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Veja, no capítulo 2 mostra que diante da palavra de Jesus, ela não entendeu de pronto. E no capítulo 1, diante da palavra do anjo, ela ficou perturbada porque ela não conseguiu de imediato tocar no sentido, no significado, no propósito daquela palavra que o anjo estava lhe dando. Isso acontece também conosco quando nós lemos as Sagradas Escrituras. Engana-se quem pensa que a palavra de Deus é um livro fácil, simples de se ler. Não, não é. O próprio apóstolo São Pedro, na sua segunda carta, referindo-se aos escritos de São Paulo, no capítulo 3, fala que na palavra, quer dizer, nas cartas de São Paulo, mas isso serve para a Bíblia inteira,
há passagens muito difíceis de entender e que os espíritos ignorantes deturpam para sua própria destruição. Então, a Virgem Maria, como gente que é, como criatura, como mulher que é, demonstra para a gente que nós não temos condições de entender na primeira, que às vezes o que nós ouvimos nos perturba também. Mas veja o que Maria faz. Ela põe-se a pensar no que significa semelhante saudação. Depois ela vai fazer uma outra pergunta para o anjo. Como se fará isso, pois não conheço o homem? E essa segunda colocação de Maria em relação ao anjo não é uma pergunta de quem não está aceitando, não está acreditando. Muito pelo contrário, ela quer entender o que Deus está falando justamente para ela poder praticar. O mesmo anjo havia falado no capítulo 1 de Lucas com uma outra pessoa, que foi com Zacarias, o pai de João Batista, dizendo que eles, já idosos, e a esposa Isabel estéril, iriam conceber. E Zacarias perguntou para o anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. Veja, ele também fez uma pergunta, mas uma pergunta carregada de quê? De incredulidade. E por isso ele foi castigado, ficando mudo até que o filho nascesse. A Virgem Maria não perguntou com incredulidade, ela perguntou com o interesse de saber exatamente nos detalhes o que Deus tinha para a vida dela. E é curioso, enquanto a incredulidade de Zacarias foi punida, castigada com a mudez, a fé de Maria, a busca por entender para viver a vontade de Deus de Maria, fez com que ela fosse premiada. E ao invés de ficar muda, até cantar ela cantou, como nós vemos aqui em Lucas 1,46, o belíssimo Magnífica. Então nós percebemos aqui duas características muito importantes em Maria. Primeiro, ela é a mulher que ouve a palavra de Deus. E Romanos 10,17 diz que a palavra entra pelo nosso ouvido. A palavra de Deus veio diretamente do seu Filho Jesus, a palavra de Deus veio por meio dos pastores, a palavra de Deus veio pelos anjos, a palavra de Deus nos vem de modo particular pelas Sagradas Escrituras. E Maria nos ensina que é preciso ouvir. Quando nós ouvimos, quando nós lemos a palavra gera uma reação dentro de nós. Em um momento podemos nos assustar, em um momento podemos nos alegrar. Maria ficou perturbada. José e Maria ficaram sem entender num primeiro momento, mas ela deu o segundo passo, que foi meditar. Tentar trazer aquela palavra, o seu significado profundo para a sua vida. E aí ela põe-se a pensar, ela vai usar a sua mente, ela vai tentar captar o sentido profundo daquilo que Deus está lhe dizendo. E quando Maria capta o que Deus está lhe dizendo pela meditação, ela dá o terceiro passo, que nós encontramos em Lucas 1,38. Então Maria disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então ela ouviu, ela meditou e agora ela respondeu a palavra, ou seja, ela transformou a palavra que ela colheu, que ela entendeu para a sua vida, em oração. Ela vai dar o seu feedback, aquilo que Deus estava lhe dizendo. E que palavra poderosa Maria disse? Maria disse: faça-se em mim. Não é uma palavra qualquer. Antes dela, foi o Pai que na criação disse: faça-se, e a luz foi feita. Gênesis 1,3. E todas as outras obras de Deus Pai foram feitas pelo faça-se saído da sua boca. Depois de Maria, quem disse o faça-se foi Deus Filho, quando disse: não se faça a minha vontade, Pai, mas a tua. E ali Jesus mergulhou no mistério da sua paixão, morte e ressurreição no Horto das Oliveiras para nos salvar. Lucas 22. Então essa palavra de Maria, a palavra de alguém que assumiu na sua vida a palavra de Deus. E porque é a palavra de Deus, essa palavra vai criar, essa palavra vai redimir, essa palavra vai chamar à existência coisas que não existiam. É o terceiro passo, a oração, a resposta. E o quarto passo que Maria nos ensina na sua lida, no seu relacionamento com a palavra, é a graça de poder contemplar o resultado, o fruto da palavra. Veja, Isabel disse para a Virgem Maria
quando esta a visitou em sua casa: bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria, quando viu de fato que a concepção do Filho de Deus era uma realidade por obra do Espírito Santo no seu coração, no seu ventre, e depois do nascimento do menino, quando ela contempla aquele menino, ela vê com seus próprios olhos a salvação, o Verbo feito carne, cheio de graça, cheio de glória. A palavra encarnou-se, a palavra ela veio para a vida concreta de Maria, ela se tornou a mãe de Deus. E aquilo mudou o curso da história da salvação. Então a contemplação é isso, é ver a palavra se encarnar, a palavra se realizar na própria vida. Isso é belíssimo. E o quinto e último passo que nós vamos ver Maria dando em relação à palavra de Deus é esse que nós encontramos no versículo 39 de Lucas 1. Maria, sabendo, porque o anjo lhe disse, que sua prima, de idade avançada, estava grávida já no 6º mês, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas. Entrou em casa de Zacarias, saudou Isabel. E todo o restante você já sabe. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, João Batista igualmente estremeceu, pulou de alegria no seu seio, e Isabel exclamou em voz alta que ela era bendita entre todas as mulheres e que o filho dela, nosso Senhor, era o bendito fruto desse ventre. Isabel disse: eu não tenho mérito algum, de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. Mas Maria não foi lá apenas para pregar, para saudar, para dizer uma palavra de bênção, aquela palavra que se encarnou nela e que agora ela repartiu. Ela também pregou, sim, está aqui, e a sua pregação, a sua saudação, santificou João Batista, operou um milagre no ventre da sua mãe. Mas Maria permaneceu 3 meses servindo a família de Isabel. Talvez fazendo comida, lavando roupa, né? Limpando o chão, cuidando do marido de Isabel, né? Cuidando da sua prima, cuidando do recém-nascido. Que bonito, quando nós ouvimos a palavra, quando nós meditamos, quando nós respondemos essa palavra em oração, quando nós encarnamos essa palavra, nós inevitavelmente damos o 5º passo como Maria. Nós servimos, nós partilhamos a palavra. Então aquilo que a palavra fez em nós, agora através de nós, vai fazer na vida de outras pessoas. Não é à toa que Maria é proclamada a bendita entre todas as gerações, Lucas 1,48, porque o poderoso fez maravilhas na vida dela. Nós não estamos falando aqui de Deus, nós estamos falando aqui de um anjo, nós estamos falando de uma mulher simples, uma jovenzinha que devia ter ali algo em torno de 14, 15 anos, que estava prometida em casamento a um homem e que, ao ouvir a palavra de Deus para a sua vida, acolheu pela fé e deixou essa palavra mudar os rumos da sua vida. E o resultado nós já sabemos, foi a salvação do gênero humano, porque na plenitude dos tempos, quando já não havia mais o que fazer pela humanidade, Deus mandou o seu Filho nascido de uma mulher, Gálatas 4:4. E o sim dessa mulher, semelhante, àquela palavra criadora do Pai na criação, e a palavra salvadora de Cristo na paixão, o sim, o fiat, o faça-se dessa mulher mudou o rumo da humanidade. Por quê? Porque ela era uma mulher da palavra, que ouvia, que meditava, que guardava e que foi produzindo frutos pela perseverança na palavra, como Jesus diz que é próprio daquele cuja terra do coração é boa, é fértil. Não há ninguém mais fértil do que a Virgem Maria. Então nós iniciamos esta série sobre a oração com a palavra, mostrando na prática o que a palavra fez na vida de Maria e o que a palavra pode fazer na sua vida. Então nós olhamos o milagre na vida desta mulher santa, bendita, bem-aventurada, e nós nos inspiramos e nós pedimos a ela graças para que também nós possamos ao longo dessas próximas semanas aprender a ouvir, a meditar, a orar, a contemplar e a partilhar a palavra de Deus. Porque apenas ouvir, apenas ler não faz diferença. É quando nós praticamos a palavra que nós tornamos-nos discípulos de Cristo,
como está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Então, persevere conosco, esteja aqui na próxima semana, divulgue esse vídeo com seus amigos, com seus conhecidos, pessoal da igreja, para que eles sejam edificados e a partir do próximo episódio nós aprendamos juntos o modo católico de lidar com a palavra e aprendamos na prática a dar esses mesmos passos da Virgem Maria na nossa leitura, no nosso estudo, na nossa oração com as Sagradas Escrituras. Eu quero agradecer você pela sua perseverança, né, por ter ficado esses minutos todos aqui na nossa companhia. Quero pedir que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Se já for inscrito, que você curta, que você comente aqui embaixo, né, do vídeo mesmo, porque isso dá força, dá peso ao nosso canal e assim a gente consegue alcançar mais pessoas. E por último, eu quero dar a você um brinde que nós preparamos. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar um link com um e-book, onde você vai poder aprofundar essa meditação com textos, com perguntas, com passagens bíblicas, e mais do que ler, mais do que estudar, você vai poder rezar com esta palavra que foi ministrada no vídeo. Então, aqui embaixo você pode clicar e aí no seu smartphone, no seu computador, fazer o estudo da palavra de Deus ao longo dessa semana e já ir aquecendo, preparando o teu coração para o segundo episódio com a graça de Deus. Deus te abençoe e até a semana que vem.